Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar mais uma edição do Telejornal. O grande pontapé de saída para o desenvolvimento de São Tomé e Príncipe está no mar. Palavras do Presidente da República, Manuel Pinto da Costa, depois de visitar hoje a unidade da Guarda Costeira. Honra militar para receber o Presidente da República na sua primeira visita à unidade da Guarda Costeira desde que assumiu o cargo. Numa visita guiada pelo comandante da referida unidade, Idalécio João, o chefe de Estado passou a pente fino todos os setores desta estrutura das Forças Armadas do país. Depois reuniu a porta fechada com o ministro titular da pasta da Defesa, altas patentes das Forças Armadas, na sala de supervisão da zona marítima de São Tomé e Príncipe. Na saída, o chefe de Estado disse que deve-se apostar mais no mar, porque é por aqui que o país pode conhecer o seu desenvolvimento. O grande pontapé de saída para o nosso desenvolvimento está no mar. Nós somos um país com 100.001 km² de superfície, terra, e 160.000 km² mar. Já, bom, 160 vezes mais que a terra. Isto quer dizer então que nós temos que dar uma atenção muito particular ao mar, investir mais seriamente no mar. Porque daí, de certeza absoluta, iremos encontrar os recursos necessários para finalmente dar o grande pontapé de saída para o desenvolvimento do nosso país, para resolvermos em definitivo essa tal preocupação de falta de emprego, pobreza, miséria. Estou convencido que vamos chegar lá. Chegar lá significa fazer investimentos em áreas e setores certos e a própria Guarda Costeira é um desses lugares, defendeu o chefe de Estado. Claro que implica naturalmente o maior investimento na Guarda Costeira e temos que mobilizar os recursos necessários para isso. No quadro desta visita, o chefe de Estado assinou o livro de honra e voltou a reforçar a ideia de São Tomé e Príncipe ser um centro de prestação de serviço. São Tomé e Príncipe tem condições para prestar serviço de todo o tipo a todos os países do Golfo da Guiné e entre os vários serviços que pode prestar, pode até ter condições de ter um centro de reparações de navios que circulam aqui em todo o Golfo da Guiné. E estamos abertos, naturalmente, a esse tipo de prestação de serviço. O Presidente da República visita a unidade da Guarda Costeira na véspera de 6 de setembro, Dia das Forças Armadas de São Tomé e Príncipe. O chefe de Estado reagiu ao comportamento dos militares face ao jovem diplomata. Manuel Pinto da Costa disse que as medidas já começaram a ser tomadas para se apurar responsabilidades. Enquanto comandante, há quem diga que o país caminha para a ditadura. O país caminha para a ditadura por causa desse incidente. Um regime ditatorial. Não, senhora. Quem propaga coisas desse tipo são pessoas que andam à procura de qualquer coisa, exato, para lançar confusão na margem. Houve, efetivamente, fui informado, e tenho seguido isso de perto. O que aconteceu no campo é lamentável, é condenável, exato. Nós queremos e nós temos que encontrar a forma os jogadores e aqueles que vão assistir aos jogos tenham a possibilidade de fazê-lo tranquilamente, devidamente protegido. Temos que reforçar essa proteção. Bom, mas acontece que o que aconteceu no Ministério dos Negócios Estrangeiros, também estou informado sobre isso. E as medidas estão a ser tomadas. Não estão a ser tomadas depois de vocês depois de ter visto a imagem na televisão, não, mesmo antes disso. Há inquéritos que estão a ser feitos para averiguar das responsabilidades e depois de termos todos os dados, bom,
os órgãos competentes tomarão as medidas que forem necessárias. Mas, Sr. Presidente, não deixa de ser, entanto, os militares são um espelho da sociedade, devem dar um exemplo. Os devem dar um exemplo e então, a nível das Forças Armadas, tem-se agido no sentido de fazer com que o militar seja realmente um exemplo da sociedade. Mas você sabe perfeitamente, mesmo na sua família, se você foi uma criança bem comportada, deve ter tido algum irmão que de vez em quando é capaz de ter feito qualquer coisa de errado. Isso não quer dizer que a sua família não seja boa. Através de um comunicado, a Direção-Geral dos Desportos lamenta e repudia o acontecimento ocorrido no dia 1 de setembro durante a partida de futebol entre as equipas do Desportivo 6 de Setembro e do Trindade Futebol Clube. O comunicado assinado pelo Diretor-Geral dos Desportos, Yuri Espírito, solicita às instituições competentes para agirem em conformidade de forma a apurar a veracidade dos fatos para que os culpados sejam punidos e que a justiça seja feita. O primeiro-ministro Gabriel Costa reagiu às declarações do Conselho Superior de Magistratura Judicial. O chefe de governo disse tratar-se de um regime de transição e não tem a mesma leitura dos tribunais. Não há problemas nenhuns. Tudo aquilo que vem na proposta do governo relativamente à questão da justiça é exatamente aquilo que em 2009, quando fizemos o Encontro Nacional de Justiça, onde o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça esteve e teve uma participação ativa. E se abrir, portanto, as conclusões desse encontro, vê ipsis verbis tudo aquilo que nós estamos a dizer lá foi fruto das conclusões a que se chegou no Encontro Nacional de Justiça, que era necessário fazer essa reforma do sistema. O Conselho Nacional vai aniquilar o sistema judiciário? Não, uma coisa... É a opinião dele, eu respeito a opinião dele. Agora, o que eu gostaria é que as pessoas soubessem que quem governa sou eu. E o governo tem iniciativa legislativa. Essa iniciativa legislativa pode ser aberrante, pode ser o que for, é a iniciativa da competência do governo. Eu não tenho a leitura que tem digamos, o Conselho Superior da Magistratura. É um regime de transição que nós encontramos, que nós propomos e que os deputados, soberanamente, com competência na matéria, vão se debruçar e vão discutir. E nós dissemos e mantemos essa posição de que vai haver um debate e que não haverá reformas com exclusão de pessoas. A reforma será inclusiva. Isto não é nenhum trabalho acabado, é exatamente uma proposta como o próprio nome indica. Aliás, eu acho que deveria suscitar das pessoas uma reflexão profunda, em vez de uma reação a quente e, sobretudo, que nada tem a ver com os objetivos que norteiam, efetivamente, o governo, na proposta, no dever constitucional de propor uma reforma para que o sistema judicial de São Tomé seja um sistema judicial que corresponda aos anseios da população em matéria de justiça. Eu não tenho complexos nenhum. Eu não quero fazer nada em benefício próprio. Eu estou cansado de polêmicas que não nos conduzem nada a lado nenhum. Eu quero é que nós façamos, nós os santomenses, nós os responsáveis, nós a elite, nós o povo santomense, tomemos em mãos o nosso destino, em vez de estarmos a fazer tempestade no copo d'água, que meditemos sobre os problemas que mais nos preocupam. Nós temos hoje em Santo Tomé e Príncipe uma justiça que digna desse nome? Não. Eu digo que não, eu não sou hipócrita, digo que não. Eu não estou a propor que se esvazie a competência de órgão nenhum. Eu o que estou a propor é que nós criemos condições para que haja avaliação dos magistrados, para que não se meta toda a gente no mesmo saco, que magistrados dignos deste nome continuem a dizer a justiça em nome do povo santomense. Agora, deviam ser ouvidos antes dessa proposta chegar ao... Nós temos estado, há um processo para se ouvir as pessoas, não há nenhum processo acabado. É uma proposta de lei como acontece em qualquer latitude. Essa agitação é uma resistência que se tem, pois bem, como eu disse, desde 2009, que nós chegamos à conclusão de que devíamos fazer a reforma do sistema. Não se pode, mas eu falarei disso com mais pormenores, com mais detalhe, com mais propriedade, do que agora no quadro dessa visita, dessa cerimônia de abertura do ano judicial. Eu tenho coisas a dizer à nação. Eu tenho coisas a dizer à nação porque eu sou um combatente antigo
por uma justiça moderna, eficaz, ao serviço do cidadão. Vocês saberão, não há, de maneira nenhuma, não há razões, não há lugar para alvoroço nenhum, nem para tentar torpedear um processo que vai se fazer com as pessoas, que vai se corrigir o que estiver errado, que vai se corrigir o que ela tiver de excesso. Mas o que é preciso é nós termos a consciência que não podemos continuar com o sistema como ele funciona. Eu não quero substituir a ninguém. Quem me conhece, quem conhece o meu apego pela justiça, sabe perfeitamente bem que não sou liviano nenhum, não estou a dizer para os estrangeiros virem tomar conta de justiça coisa alguma. Tudo isto que foi dito ontem, não passa de recalcamentos e de ideias preconcebidas. Porque nós sentarmos, quando houver o debate, aliás, vou promover um debate sério, volto a dizer, sério, sobre a situação da justiça de Santo Tomé e Príncipe, nós vamos ver exatamente quem tem razão. Num comunicado chegado hoje à nossa redação, o Sindicato dos Magistrados criticou também o governo, sublinhando que a proposta de lei é inconstitucional e não vai ao encontro dos princípios da interdependência e separação de poderes. O sindicato considera que esta proposta de lei é um atentado à democracia e diz que só poderia ser demasiado cinismo um governo com uma frente bastonária querer levar os deputados a aprovarem uma legislação de cariz fascista, tão desumana, desrespeitosa, implantando o estado de exceção para o sistema judiciário, algo jamais visto no período pós-independência, quando a sociedade espera o contrário. O Sindicato dos Magistrados repudia a proposta de lei que cria o Conselho Nacional de Justiça e responsabiliza a todos os proponentes a desestabilização que possa vir a causar no sistema judiciário são-tomense, pondo em causa a paz social no país. O Ministério da Educação, Cultura e Formação reagiu hoje à conferência de imprensa do ADI, em que o governo foi acusado de colocar quadros em diferentes setores da educação que estariam alegadamente envolvidos em práticas ilícitas de desvios de alimentação escolar e gestão danosa. Num comunicado lido esta tarde, o Ministério da Educação disse que ficou muito perplexo com a atitude do ADI em adotar políticas de 2 pesos e 2 medidas. Nota informativa. Na sequência do comunicado da Comissão Política do ADI, transmitido ontem, quarta-feira, dia 4 de setembro de 2013, através da TVS, o Ministério da Educação, Cultura e Formação, tendo sido citado, reage esclarecendo o seguinte. Primeiro, o Ministério da Educação, Cultura e Formação refuta todas as acusações infundadas e levianas que foram proferidas para denegrir a imagem dos seus dirigentes e condena esta estratégia vil de fazer política com mentiras e desafia a Comissão Política da ADI a apontar nome de algum diretor com cadastro ou processo em curso na Inspeção-Geral da Educação que tenha sido nomeado recentemente. Segundo, o Ministério da Educação, Cultura e Formação lamenta que, em nome de interesses inconfessáveis, se tenha escolhido intencionalmente este momento sensível da abertura do novo ano escolar para propalar falsidades e cobrir todos de lama. Por conseguinte, uma queixa-crime será remetida ao Ministério Público para que essas denúncias públicas sejam devidamente provadas em sede própria. Terceiro, o Ministério informa que, no quadro das suas competências constitucionais, procedeu à mudança de alguns diretores, sobretudo do ensino secundário, cujo perfil e postura não correspondiam à nova dinâmica de gestão e exigência do setor. Pode-se citar o caso do Liceu Nacional, com a nomeação do antigo subdiretor, Sr. Francisco Marcelo, com perfil académico exigido por lei e vários anos de experiência de administração escolar, ou ainda o caso da Escola de São João, em que o anterior diretor foi substituído por ter sido alvo do processo disciplinar que corre tramitação na Inspeção-Geral da Educação. Quarto, este Ministério fica muito perplexo com a atitude da ADI em adotar política de 2 pesos e 2 medidas em relação ao caso de diretores de escolas em comissão de serviço que são substituídos. Daí, perguntamos, onde estava o partido ADI no ano passado, em setembro de 2012,
no governo anterior, quando, de uma só vez, num despacho único do então ministro, com o qual a direção da administração pública não concordou, foram substituídos mais de 20 diretores das escolas básicas sem colocação até hoje. Muitos deles com mais de 15 anos de experiência em administração escolar e colocaram nas escolas básicas professores sem qualquer experiência em administração escolar. Gabinete do Ministro da Educação, Cultura e Informação em São Tomé, aos 5 de setembro de 2013. O Primeiro-Ministro esteve na tarde de ontem reunido com os representantes da AGER e da Autoridade Nacional de Comunicação de Portugal, ANACON. Tratou-se de um encontro de apresentação das personalidades e trabalhos que serão desenvolvidos no país. O primeiro-ministro e chefe do governo São Tomense esteve na tarde de ontem reunido com o presidente da Autoridade Reguladora das Telecomunicações em São Tomé e Príncipe. Orlando Fernandes, que apresentou ao chefe do governo, o presidente da Autoridade Nacional de Comunicação de Portugal, procedeu também à apresentação dos novos parceiros da AGER no processo de liberalização das telecomunicações, que deverão tomar parte num workshop. Neste momento, assiste 12 eventos de grande importância em São Tomé. Como sabe, o país conheceu no ano passado a ligação, portanto, do cabo submarino da fibra óptica. Foi um acontecimento bastante grande e importante. E este ano, com a decisão do governo para a liberalização do mercado, o que resultou na atribuição de uma licença global a uma segunda operadora, neste caso a Unitel STP. Paralelamente a esses eventos, nós, o órgão regulador, planificamos algumas ações com vista a munir os nossos quadros de competências no quadro de interligação de redes e também para sensibilizar os novos atores do mercado, nesse caso a CST e a Unitel, e não só a própria sociedade que conosco participa, enfim, nesse evento, de tão importância, de grande importância, daquilo que é a interligação de rede para os novos operadores. Negócios de interligação é o tema que deverá juntar todas estas individualidades num workshop. Uma oportunidade de se trocar experiências, desenvolver competências e preparar o país para um mundo de telecomunicação mais aberto. Para além disso, há outro evento que é uma visita de trabalho e amizade que teve início no dia 30 do professor Dr. João Confraria, que é um dos membros do Conselho de Administração da Autoridade de Comunicações de Portugal, que vem dinamizar o acordo que nós temos de algum tempo esta parte. Nós assinamos um memorando de cooperação técnica bilateral em 2009. Os nossos quadros já beneficiaram, ou têm vindo a beneficiar, de ações de formação a nível da própria instalação em si da ANACON, como também da INA, Instituto Nacional de Administração Portuguesa, com financiamento da própria ANACON. Portanto, ele vem para nós intensificarmos essa nossa relação de cooperação. Vamos também definir um plano indicativo de cooperação para o horizonte de 2014-2016. Para além disso, vai também nos animar uma palestra subordinada ao tema do monopólio ao mercado livre. O workshop da AGER tem duração de 4 dias e os visitantes deverão ficar no país durante uma semana. Foram instalados equipamentos com capacidade para vários tipos de análises no Laboratório de Análises Clínicas da Enfermaria do Quartel-General das Forças Armadas, um investimento do governo dos Estados Unidos da América feito no âmbito da cooperação bilateral. São equipamentos topo gama e com múltiplas funções. Foram ofertados e instalados no âmbito da cooperação bilateral no domínio da defesa entre São Tomé e Príncipe e os Estados Unidos da América. Dizer que é um aparelho de grande valência. Esse contador hematológico é um contador que dá 20 parâmetros, que compreende glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaqueta, hemoglobina, permite a classificação das anemias. É um aparelho que acho que vem em boa altura não, para servir a população, não só a família militar e os doentes que se encontram também cá internados. É um aparelho de grande valência, da plaqueta, dá 20 parâmetros. Outro aparelho que foi ofertado é um aparelho de bioquímica seca. Esse aparelho de bioquímica seca permite fazer colesterol, permite
fazer, a colesterol está em duas partes, colesterol alto e colesterol baixo. Permite analisar, permite fazer teste de glicemia, permite fazer transaminase, que é uma parte hepática, TGP, TGO, permite um aparelho de grande valor. Para o Ministro da Defesa e Ordem Interna, Oscar Souza, as Forças Armadas dispõem atualmente de equipamentos sanitários para análises de diferentes tipos. E que para nós, nesta quadra festiva, ou seja, na véspera do 38º aniversário, sentimos mais fortalecidos, encorajados, pois que a garantia da saúde dos militares e não só dos familiares, e mesmo os equipamentos que nós temos aqui está aberto também para atender a alguns elementos da nossa população que eventualmente recorram aqui aos nossos serviços. Avaliados em mais de 100 mil dólares norte-americanos, esses equipamentos poderão auxiliar os hospitais no quadro de uma ajuda mútua entre essas duas instituições. Haverá sempre articulação entre aqui este Centro de Saúde Militar e o Hospital Dr. Aires Menezes, precisamente particular, aqui que são as valências e as possibilidades que nós temos. Se eventualmente não estivermos em condições, naturalmente que quem irá suprir alguma carência que eventualmente nós venhamos a ter será o Hospital Central, de modo que vamos trabalhar sempre em articulação com o Hospital Central Dr. Aires Menezes. Enfermaria do quartel das Forças Armadas, melhor apetrechada e disponível para auxiliar o Centro Hospitalar de São Tomé. A ONG Alizei e o Ministério da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural assinaram hoje um protocolo para capacitação técnica de agricultores, fornecimento de material vegetal e acompanhamento no terreno. O acordo assinado no Ministério da Agricultura insere-se num projeto de 3 anos financiado pela União Europeia em mais de 600 mil euros e envolve o PIPAG, a Alizei, a ADAPA e a Satocal. Esta formação é uma parceria destinada a melhorar a produtividade das parcelas agrícolas em 10 comunidades da zona sul de São Tomé. A intenção é associar o cacau com outras culturas alimentares e fazer com que os agricultores melhorem a sua capacidade técnica de produção. Temos uma grande variedade de microclimas que perspectivam a possibilidade de diversificação das produções agropecuárias. Temos solos com boa fertilidade, ricos em matéria orgânica e bem drenados. E, finalmente, temos boas condições para o desenvolvimento florestal. Por isso mesmo, sempre afirmamos que a concretização de medidas de políticas que pretendemos implementar no nosso setor dependerá muito da nossa atitude e firmeza face aos inúmeros constrangimentos estruturais que condicionam o nosso crescimento econômico. Temos todos juntos de trabalhar mais e muito mais, de conjugar esforços com vista a atingirmos com sucesso o único objetivo final, que é o de modernizar a nossa agricultura e, consequentemente, erradicar a pobreza no seio das nossas populações rurais. A formação vai beneficiar 150 agricultores diretos. Para o Ministério da Agricultura, esta formação tem um importante papel de promover iniciativas produtivas no setor agroalimentar. Esta capacitação vai, portanto, precisamente incidir sobre as culturas alimentares, matabala, fruta-pão e banana-pão. Vamos passar a mensagem aos agricultores qual é a melhor forma de tecnicamente conduzirem as suas parcelas numa associação de cultura alimentar com o cacau. Também outra vertente ali é a questão do fornecimento dos materiais vegetais por parte do projeto, onde certamente contará com participação dos beneficiários em termos de algumas plantas e finalmente também consistirá o reforço, ou seja, fortalecimento das estruturas organizativas a nível das comunidades agrícolas aqui. Santo Antônio, Pedroma, Matecana, Milagrosa, Platô, Abade, Boa Esperança, Monte Macaco, Caldeiras e Dona Augusta são as comunidades beneficiadas por este programa de formação cofinanciado pela União Europeia em 75%. Terminou a formação sobre a valorização dos resíduos e horto escolar. A ação foi dirigida aos docentes do primeiro e segundo ciclos do ensino básico e às organizações comunitárias locais.
É com algum esforço que as autoridades nacionais têm vindo a trabalhar para a evolução do processo de recolha e tratamento dos resíduos sólidos no país. A sensibilização e a capacitação do pessoal representam um destes exercícios. Nesta ação em particular, os beneficiários foram os docentes. E essa formação vem a calhar, porque nós, os professores do ensino básico, nesse caso, o primeiro e segundo ciclo, precisamos disso, porque a geração das pessoas mais velhas vão acabar. É muito necessário nós, como professores, passarmos esse tipo de conhecimento para as crianças, porque certamente que elas são o futuro do país. Com certeza isso vai continuar através dessas crianças. Olhar para o lixo como uma matéria-prima foi uma das vertentes deste curso. A tendência é que nós reaproveitemos ou aproveitemos a maior quantidade para que se torne um resíduo, porque o resíduo é aquilo que se aproveita. A tendência é nós diminuirmos o lixo para que haja menos lixo, ou quer dizer que aproveitemos os resíduos. Quer dizer, é uma composição de aquilo que se aproveita tem valor e o lixo como tal não tem valor. Mas o que nós temos aqui, a maior parte não é lixo, são resíduos que têm valor econômico, né? Pode constituir uma fonte de renda. Portanto, a tendência hoje é ir batendo, sensibilizando as pessoas para que elas realmente vejam o valor que está nos resíduos. Na sua segunda fase, o projeto de gestão dos resíduos sólidos beneficia de apoio de vários parceiros que reconhecem a sua importância para o desenvolvimento do país. O projeto em qualquer parte do mundo faria todo o sentido. Perante os desafios que todos nós temos relativamente à sustentabilidade do planeta, cabe-nos a cada um de nós essa responsabilidade e, obviamente, mais valor têm estas minhas palavras em São Tomé e Príncipe, um país, ele próprio, que é uma pérola relativamente a todas estas questões ambientais. Obviamente que as questões, os problemas que se nos colocam hoje em dia, eles transcendem muito a escala humana, mas obviamente que a solução desses problemas tem uma dimensão individual. Cada um de nós tem o seu papel a desempenhar nesta luta pela sustentabilidade, pela reutilização. Por isso, nada melhor do que este projeto aqui em São Tomé e Príncipe, para que as gerações futuras primeiro ganhem essa consciência de que os recursos são finitos, de que a água não é inesgotável, de que os solos não são esgotáveis, de que os lixos não desaparecem com o estalar de dedos e, por outro lado, também que compreendam os efeitos da sua própria ação sobre o ambiente e tentem mudar o seu comportamento. 4 dias durou este curso sobre a valorização dos resíduos e horto escolar, dirigido a professores do primeiro e segundo ciclos do ensino básico e a associações comunitárias locais. O PCD está a promover vários encontros com seus membros na região autónoma do Príncipe para esclarecer a nova lei eleitoral. Depois dos deputados com assento parlamentar ao nível nacional da bancada do PCD, esta semana foi alargada aos secretários das zonas e militantes. É a segunda reunião de esclarecimento sobre a revisão da nova lei eleitoral que o Partido de Convergência Democrática PCD está a desenvolver junto aos seus membros na região autónoma do Príncipe. Aproveitamos a estadia do nosso companheiro do partido, o Gil, que é deputado da Assembleia Nacional, e com uma pessoa com conhecimento suficiente para ajudar-nos, a direção regional, para clarificar aos nossos militantes sobre a nova revisão da lei eleitoral. O orador desta reunião, assim posso dizer, o Gil, conseguiu explicar convenientemente aquilo que é a nova revisão da lei eleitoral, mas os militantes fizeram perguntas, quase todas das dúvidas que tinham, e as dúvidas foram minimamente esclarecidas, mas ficou uma ressalva de que a diminuição de um deputado com esta revisão para o Príncipe neste momento ficou um pouco quanto indiferente para os militantes aqui nesta reunião. Partido de Convergência Democrática no esclarecimento sobre a revisão da nova lei eleitoral aos seus membros na região autónoma do Príncipe.
O movimento Mulheres em Ação organizou hoje um workshop em matéria de liderança e de comunicação. A formação ministrada pelo jurista Agostinho Fernandes teve lugar no Centro Cultural Brasileiro. Liderança e comunicação foi tema desta ação de formação destinadas às mulheres do partido ADI, uma forma de aumentar as capacidades do movimento Mulheres em Ação. Essa ação de formação se encaixa dentro do plano de atividades do movimento anual. Nós escolhemos esse tema, comunicação e liderança, porque todos nós vivemos no meio social, nos comunicamos, nos interagimos, vivemos em grupo, trabalhamos em grupo. É necessário motivar esse grupo, é necessário dotar esse grupo de conhecimentos para aumentar a sua produtividade e, ao mesmo tempo, o seu relacionamento. É nesse quadro que nós desenvolvemos agora essa ação de formação, direcionada aos secretariados distritais do movimento e mais algumas pessoas convidadas, porque o tema, creio eu, é bastante abrangente. No quadro das atividades programadas para este ano pelo movimento Mulheres em Ação, em julho último foi realizada uma campanha de sensibilização sobre cancro da mama e colo do útero. A Embaixada de Angola vai continuar a patrocinar a volta do cacau. A disponibilidade foi manifestada ontem pelo embaixador angolano Alfredo Mingas na cerimónia de entrega dos troféus aos vencedores da 4ª Volta Internacional de Ciclismo. Hino Nacional de Angola, Macau e São Tomé e Príncipe foi entoado ontem à noite no Hotel Pestana, na gala do encerramento da 4ª edição da Volta do Cacau. A cerimónia ficou marcada com a entrega das camisolas e troféus aos vencedores das diferentes categorias da prova. O atleta angolano Igor Silva, o grande vencedor da volta, conquistou 4 camisolas e, por conseguinte, vai levar para Angola 4 troféus artesanais fabricados por um jovem artista da Casa Cacau. É uma emoção enorme estar cá com este público fantástico. Sei lá. É uma emoção muito grande estar a conviver esta alegria com este povo todo. Igor Silva aproveitou o momento e ofertou à Federação Nacional de Ciclismo uma camisola da equipa de Benfica de Luanda, autografada pelos ciclistas que participaram na Volta do Cacau 2013. Benfica de Luanda, que também foi a melhor equipa da prova. O Mucumbli de São Tomé e Príncipe ficou na 3ª posição, um lugar aquém do desejado, muito pela falta de investimento nesta modalidade. Uma situação que o governo reconhece e pretende, em parceria com a Federação Nacional de Ciclismo, inverter. A Volta Cacau, neste momento, é a primeira prova internacional que se realiza em São Tomé e Príncipe, né, e já vai na sua 4ª edição. Por isso o governo vê com os bons olhos e está disposto em continuar fazendo sempre uma parceria, trabalhando juntamente com a Federação Santomense de Ciclismo para que outras sessões sejam melhores. Os nossos ciclistas tiveram a possibilidade de competir com ciclistas de outros países. Foi uma maneira também para mostrar todas as belezas de São Tomé. Percorremos quase toda a ilha de São Tomé. Esperemos no futuro de poder chegar também na região autónoma do Príncipe. A nível desportivo tivemos uma participação de alto nível com o Igor Silva e as 2 equipas angolanas. Os nossos ciclistas se defenderam bem, embora do treino, que não foi, neste ano a preparação não foi um nível máximo como foi nos anos passados, mas acho que, sobretudo nas 2 etapas de montanha, demonstraram que têm potencialidade. A gala de encerramento da Volta do Cacau 2013 contou com a presença de vários patrocinadores. A Angola, que se estreou na lista, garantiu patrocinar a prova nos anos seguintes. Nós vamos continuar a apoiar este evento em nome das boas relações existentes entre os nossos 2 países e povos
e porque, como foi dito aqui, o desporto ultrapassa fronteiras, ultrapassa raças, ultrapassa tudo. E Angola, Santo Tomé e todos os países que fazem parte desta corrida estão de parabéns, e é uma iniciativa que nós pensamos apoiar daqui para frente, pois que é uma iniciativa que aproxima e de que maneira os nossos povos, a nossa juventude, porque com tudo isso os povos ganham o desporto, o que é extremamente importante para cada um dos nossos povos, principalmente aqueles que falam português. Tal como aconteceu durante as 4 etapas da Volta do Cacau 2013, a cerimónia de entrega dos troféus contou com muita animação. E com a divisão da Cimeira G20, fechamos esta edição do Telejornal. Obrigada por nos terem acompanhado. Nós voltamos amanhã. Bom feriado.